Um abraço para você que nos acompanha na Web TV Ondime Bahia. Estamos na capital baiana, Salvador. Estamos chegando ao quarto e penúltimo dia do 32º Simpósio Brasileiro de Políticas e Administração na Educação. Concomitante a este encontro acontece também o colóquio Políticas e Gestão da Educação Básica. Professor doutor vem da UFRB, Fábio Josué, para tratar sobre uma política que é extremamente cara, inclusive agora pautada com maior amplitude, não é maior amplitude, olha a redundância da palavra, no Plano Nacional de Educação, que é a educação do campo, né? Os povos ribeirinhos, quilombolas, não se tinha tanto destaque, ou quase não se tinha destaque no plano anterior, salvo quando um profissional ou outro dizia, olha, aqui está nas entrelinhas aí, mas agora muito mais é evidente essa política, o atendimento dessa política pública, Fábio. Com certeza. Primeiro, satisfação, agradeço aqui pelo espaço na TV Ondime, de estar participando, né, desse momento, Magno. Na verdade, a trajetória da educação do campo, ela já caminha para quase 3 décadas no Brasil, né? Desde 1998, nós tivemos a institucionalização da política de educação do campo através do Pronera, que foi seguido por outros programas, como o Pronacampo, que é um Programa Nacional de Educação do Campo criado em 2012, que infelizmente teve um esvaziamento, né, por conta da conjuntura política, mas agora, nesse contexto aí de reconstrução do país com o presidente Lula, a gente passa a ter o novo Pronacampo, que é a nova Política Nacional de Educação do Campo. Então, nesse sentido, a gente tem várias ações sendo prospectadas e uma delas, muito cara, é a inserção da temática das escolas multisseriadas no novo Pronacampo. Então, o novo Pronacampo, que é a nova Política de Educação do Campo, vai ter como um dos seus 7 eixos, o eixo 2, que é o PROMULTI, o Programa Nacional das Escolas Multisseriadas. Então, a gente está muito feliz com esse avanço, né, o MEC dando centralidade a essa política, e nós, enquanto universidades, né, que sempre estiveram junto com os movimentos sociais, agora contribuindo com esse debate e com a construção dessa ação nacionalmente. Nada de falar de nós sem nós, discutindo, refletindo, e aí eu estou me referindo ao UFRB. Estivesse recentemente, enquanto magnífico reitor, segue contribuindo com essas discussões, ao lado de Tessiana, outros tantos nomes. Quais foram os resultados mais imediatos que vocês tiveram da Rede Multi lançada lá em Amargosa, num campus de Amargosa? Depois daquele momento, que frutos já podem ser mensurados, colhidos, né? Então, a gente tem avançado na sistematização. A Rede Multi é um projeto de pesquisa e de extensão, né, que foi financiado pelo MEC, coordenado pela UFRB, juntamente com mais outras 5 universidades brasileiras, portanto, 6 universidades federais nesse grande projeto de pesquisa e extensão. Uma de cada região. Uma de cada região. Então, além da UFRB, a gente tem a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Santa Catarina, que juntamente com a UFRB coordena essa rede. Então, nós tivemos em setembro do ano passado o primeiro seminário da Rede Multi, que seria na verdade uma reunião de trabalho, mas acabou sendo um seminário grande que contou, né, com um grande afluxo de pessoas. Ali nós apresentamos dados preliminares. Nesses últimos meses a gente tem se dedicado a aprofundar esses dados, né, procurando fazer um diagnóstico da realidade das escolas multisseriadas no Brasil, na produção acadêmica, o que é que tem sido produzido de dissertações, livros, teses sobre essa temática. Então a gente tem sistematizado, mas um eixo que a gente avançou muito foi o levantamento de políticas e programas desenvolvidos pelos municípios. Porque veja, Magda, essa é uma realidade. Como infelizmente nós não tivemos na história da educação brasileira o MEC protagonizando essa questão das escolas multisseriadas, coube ao município, né, ou deixar essa temática na sua invisibilidade ou construir algumas alternativas e algumas experiências. Então, nesse momento, né, nos últimos meses, a Rede Multi tem se voltado para compreender melhor, né, essa realidade. Inclusive tivemos o lançamento pela TV Ondime no mês passado, né, de uma live que você inclusive coordenou com a presença do presidente Anderson, né, e da professora Socorro Silva do MEC, né, eu, a professora Tessiana, que foi o lançamento de um formulário, né, que tem sido preenchido, e aqui a gente reforça o convite para a Secretaria de Educação, que ainda não preencheu esse formulário, de levantamento de marcos normativos, políticas e programas para as escolas multisseriadas desenvolvidas no seu município, que seja preenchido para que a gente possa ter um mapeamento
mais significativo de experiências, inclusive exitosas, que têm sido desenvolvidas pelas gestões municipais. Quando o Fábio chegou agora há pouco, a Vanessa Vitória, que está conosco aqui também, disse, olha, sempre Fábio desse jeito. Isso é identidade, né? A gente está falando, aí você brincou, é período junino, mas para além disso, e aí quando você discute, reflete a educação do campo, é tua identidade também. Você é filha de professora do campo. O Fábio já esteve também na UNEB, professor da UNEB também. Começou essa discussão lá na UNEB, no campus lá de Itaberaba, do lado de Itaberaba não, de Bom Jesus da Lapa, próximo a Bom Jesus da Lapa, lá em Riacho de Santana. Na verdade, eu, como você disse, eu sou ex-aluno de turma multisseriada, né? Me reencontrei com essa temática em São Miguel das Matas, quando iniciei minha trajetória profissional, quando assumi a coordenação pedagógica das escolas multisseriadas de São Miguel das Matas e era desafiado pelos professores que, na sua maioria, atuavam em escolas multisseriadas. Secretário, professor Miguel Silva. Exatamente, professor Miguel, né, e você fazia parte daquela equipe também, né, enquanto professor. Então fui desafiado e ali, Magda, eu começo o meu reencontro com as escolas multisseriadas, porque os professores indagavam como é possível alfabetizar, como é possível ensinar num contexto com tanta diferença de idade, de nível de conhecimento. Então a gente tem se aprofundado ao longo aí de quase 3 décadas sobre essa temática, dialogado com outros pesquisadores, como o professor Salomão, né? E na nossa trajetória na UNEB, né? Primeiro em Bom Jesus da Lapa, depois em Itaberaba, depois em Valença. E agora, né, mais recentemente, nos últimos 17 anos na UFRB, a gente tem assumido essa temática com muito carinho, né? E procurado ouvir, sobretudo, professoras, gestores que têm encontrado alternativas e feito a resistência. O problema, a questão das escolas multisseriadas, a solução não é o fechamento, como infelizmente a gente tem assistido em muitos municípios, tendo que submeter os estudantes a longos trajetos para ter acesso a esse direito fundamental que está na Constituição, que é o direito à escola. Então a gente quer a permanência das escolas nas comunidades, mas não é qualquer escola, é uma escola com estrutura física, com professor formado e capacitado, e nesse sentido as universidades têm procurado dar uma contribuição nesse debate, né, com a formação de professores e realizando pesquisas que diagnostiquem, né, experiências positivas, sobretudo, para que elas nos sirvam de inspiração para a gente fortalecer essa escola cada vez mais. Finalizando o bate-papo com o professor Dr. Fábio Josué, o que é que não pode faltar de olhar para os novos planos da Senage de Educação, porque aí estão, né? A gente sabe que existe aí o PA e ações também no PA precisam estar entrelaçadas, o foco pedagógico não pode fugir, e aí respondendo já algumas questões também, mas é isso. O que é que o professor pode dizer para o dirigente municipal de educação que nos assiste, que está lá na ponta dos mais de 5.500 municípios do Brasil? O que é que não pode faltar de olhar para a educação do campo nesse novo plano, nesses novos planos municipais de educação? Então veja, Magda, a gente tem 5.570 municípios no Brasil e grande parte desses municípios são municípios rurais. Mesmo municípios que tenham um maior número de habitantes nas sedes, nos espaços urbanos, eles são, como por exemplo na região do Vale de Quiriçá e do Recôncavo, profundamente marcados na sua dinâmica cultural, econômica, produtiva, pelo campo, né? Então, nós temos um grande número de escolas do campo do Brasil. Das 179 mil escolas existentes no Brasil, 55 mil estão localizadas no campo, né? Então, eu acho que na construção dos planos municipais de educação, essa é uma temática que deve merecer a atenção, né? E dentro do debate da educação do campo, a realidade das escolas multisseriadas é algo que precisa ter uma atenção especial na discussão que será feita aí agora em todos os municípios, no processo de construção do Plano Municipal de Educação, porque aí, junto com esse debate, exige pensar formação inicial e continuada, carreira desses professores, porque infelizmente a gente tem percebido que grande parte dos professores que atuam nas escolas do campo e nas escolas multisseriadas são professores em início de carreira, né? Pensar, alguns municípios têm, por exemplo... Quando não contratados, né? E aí sem desmerecer naturalmente a formação e capacidade dos contratados. Exatamente, mas isso gera uma rotatividade muito grande, que muitas vezes no ano seguinte vem um novo professor contratado pela primeira vez, sem experiência, que vai ter que reaprender aquilo, aí às vezes a universidade entra fazendo a formação, mas no ano seguinte ele não está e a gente tem que refazer novamente todo esse processo, né? E eu falo também das condições do plano de cargos e salário, das condições. Por exemplo, tem municípios que têm, inclusive, ofertado aportes financeiros para quem deseja ir para a zona rural, para quem está na escola do campo, para quem está em escola multisseriada. Eu acho que tudo isso são indicativos de valorização
dessa realidade que é muito comum e talvez preponderante para a realidade de muitos municípios brasileiros. E se for levar em consideração escolas da zona urbana, né, da cidade que recebem estudantes do campo, esses números ainda assim ampliam, e a responsabilidade, portanto, o compromisso de cada município pensar um pouco mais sobre essa política. Professor Dr. Fábio Josué, da UFRB, aqui neste encontro importante, conversando com a Web TV Ondime Bahia. Nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.